Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria mostrar pra vocês meu caderno de oração. E se vocês já notaram que o cenário, né, é novo, por conta de que a gente, aqui nos Estados Unidos, né, eu não sei como é no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos está primavera, entramos, né, na temporada de primavera. E por isso que veio a ideia de colocar aqui a orquídea. Tem 2 anos essa orquídea, mas vou contar rapidinho sobre isso, né? Porque quando eu recebi essa orquídea, ela tava assim, cheia de flores, né? Só que aí depois, pouco tempo, acho que 1 mês para 2 meses, por aí no máximo, as flores sumiu, sabe? Ficou só a planta mesmo e meu esposo falou pra mim, não vamos jogar fora. Eu pensava, né? Acabou a flor, bora jogar fora, tá feio. E aí meu esposo falou, não, vamos esperar até a flor vir, em torno de 1 ano, a flor volta. Só que, pra nossa surpresa, ela demorou dois anos pra se desabrochar, pra crescer. E é incrível por conta de que quando eu vejo, né, esse testemunho dessa flor, eu começo a pensar sobre mim, porque às vezes, né, o mundo, a sociedade, às vezes familiares, né, espera da gente algo rápido, que a gente cresça rápido, que a gente se floresça rápido, né? Só que tudo tem o seu tempo, né? Todo tempo está determinado por Deus. E Deus tem um tempo certo pra gente florescer, pra gente crescer, pra gente brilhar. E era preciso esse tempo, né, pra flor, pra ela se fortalecer, né, pra ela conseguir florescer. E aqui ela tá linda e maravilhosa, graças a Deus, e também pelo meu esposo, né, ter falado pra não jogar fora, porque eu ia jogar fora. Eu não entendo dessas coisas, mas que bom que ele falou isso, e hoje eu tô tão feliz, né, já com lágrimas, porque eu não joguei ela fora. Mas falando do caderno, né, vamos voltar aqui pro assunto do tema do vídeo, né? Então, o assunto do tema do vídeo, eu quero falar que a ideia que veio pra mim sobre isso de fazer o caderno veio esse ano, e veio no intuito assim de que às vezes a gente quer orar, às vezes a gente, né, tem vontade de orar todos os dias, mas vem desânimo, vem falta de tempo, às vezes vem o comodismo de, assim, é muito mais fácil ligar uma TV do que a gente ir no quarto e orar, né? Jesus falou, né, como seria correta a oração, que entrasse no quarto, falasse ao seu pai, que sabe de todas as coisas, tudo que a gente precisa, e falasse no secreto a nossa oração, as nossas petições para Deus, e Ele iria abençoar em nosso secreto. Então, Jesus falou isso, Jesus aconselhou isso, né? Como deveria ser feita a oração. Mas muitas das vezes a gente não ora, ou ora pouco, ou ora de vez em quando, ou tem uma oração muito rasa também, né? E assim, Deus não quer uma oração o dia inteiro, não é isso que Deus quer. Mas eu vejo que tem um resultado muito grande quando a oração é profunda, quando a gente abre o nosso coração para Deus e pede mesmo o que está em nosso coração. E o que está nos afligindo também, fala para Deus o que está te afligindo, e por aí vai, né? É muito importante isso, porque o que é importante pra gente é importante para Deus, sabe? A nossa família é importante para Deus. E é por meio da oração que a gente cobre a nossa família, que a gente protege a nossa família por meio da oração. Antes de vir para os Estados Unidos, eu já tinha essa consciência de que eu não tenho poder, eu não tenho condição nenhuma de financeira que eu falo, ou emocional, ou o que seja que você imagine. Eu sempre olhei pra mim e vi, nossa, eu não tenho condição nenhuma de como
proteger a minha família, de como ajudar a minha família. Mas aí, por meio da leitura da Bíblia, eu vi que não, eu posso orar. A oração, ela tem sim sua eficácia. A oração tem sim seu poder. A oração é uma ação. Então, por isso, eu vejo os resultados por meio de quando a minha família que está no Brasil fala para mim que está tudo bem. E eu oro por eles todos os dias. Claro que tem vezes que a oração minha, né, não vou ser hipócrita aqui, claro que tem vezes que a minha oração é rasa, é assim, Senhor abençoa a minha família, cuida deles e tchau. Sabe, tem horas que é assim. Mas eu vejo como é mais poderosa a oração específica e a oração do coração. E eu quero mostrar aqui pra vocês o caderno. O caderno é pra isso, não é pra simplesmente somente orar no caderno, não. Não é pra você usar o caderno como amuleto, mas é usar o caderno como ajuda pra você querer orar mais. E quando esse é o caderno que eu quero mostrar pra vocês, né? Escrevi aqui, não sei se dá pra ver, pray, eu botei como prayers, eu botei prayers, que significa orações. E aí neste caderno, eu não escrevi muito, por incrível que pareça, eu não escrevi muito, mas sempre quando eu olho para esse caderno, eu lembro, eu tenho que orar mais, eu tenho que interceder pela minha família, eu tenho que orar pelo meu esposo, eu tenho que orar por mim. E é incrível que eu teve um livro, né, de Stone Marsh que fala o poder da oração, o poder da esposa que ora, o poder da mulher que ora. Li todos esses livros e um resultado da oração foi por conta assim que na época eu estava no Brasil e eu estava usando esse livro da Stone, né? E quando eu estava usando o livro da Stone, eu estava usando o livro O Poder da Esposa que Ora e eu ainda não era esposa. Eu só era namorada à distância, né? E eu via isso, no Brasil fala sobre a questão da corte, eu vi isso, né? Eu tô fazendo corte porque a gente não beija, a gente não sai, por aí vai, né? Mas eu orava e aconteceu uma situação bem difícil pro meu esposo, que na época era meu namorado à distância, né? E aí aconteceu de que ele ficou desempregado. Quando ele falou isso, né, eu tinha aquela expectativa, a gente tá aqui à distância, mas eu quero que vire presencial e eu não sei como, né? E eu ficava com aquele sonho, né, sobre o casamento. Mas quando aconteceu isso de ele, sabe, ter falado pra mim que tava desempregado, eu tomei aquele banho de água fria, eu pensei, não dá pra pensar em casamento. Não dá pra ficar aqui, né, no La La Land, ou, sabe, sonhando muito sobre isso. Não dá pra ficar pensando sobre o futuro, sendo que tem algo que tem que ser feito no presente. E aí eu pensei, vou orar, né? E aí eu fiquei 3 meses, eu li o livro de Stone, fiz os 30 dias. E depois que passava os 30 dias, meu esposo ainda não tinha, que era na época, né, namorado, não tinha encontrado, passou, porque 30 dias, um mês, né? Passou um mês. E aí nada de emprego, e ele no maior perreio, chegou a dormir na casa, ficou um tempo, né? Ficou bastante, tipo, meses na casa de uma prima, porque perdeu casa, emprego, não tinha condição de como pagar a casa, então desistiu do emprego também e, sabe, começou tudo do zero e horrível, né? Começar do zero. Mas foram 3 meses, não foi um mês, não foi 2, foram 3. E o livro de Stone sempre me ajudava. E eu escrevia as orações. Eu falava, né? Mas, assim, eu orava com a boca, mas também eu escrevia. E eu trouxe, eu posso até depois fazer outro vídeo, né, sobre isso. Que é algo, assim, muito,
como fala, íntimo, é muito íntimo, né, de mim, né, da minha parte, mas que abençoou muito o meu namoro e abençoou muito o meu casamento, porque ele foi nessa empresa e ele foi trabalhar lá de peão mesmo, né? Começou da parte mais baixa que tem da empresa. E quando a gente casou, ele já tava no nível, já tinha subido de nível quando a gente casou. E incrível, e tudo por conta da oração, sabe? Eu lembro também que quando eu fui tirar meu passaporte, que eu não tinha viajado nunca para outro país, né? Fora do Brasil, nunca. Então eu precisava do passaporte. Mas teve um momento na hora que eu cheguei a viajar de um estado para outro, porque no local onde eu estava, na cidade que eu estava, não tinha como tirar o passaporte lá. Então levei minha mãe foi, me ajudou muito. E aí eu lembro que quando a gente estava lá, teve muitas dificuldades e na hora eu não lembro direito, mas eu lembro de momentos de eu no banheiro chorando e não entendendo e colocando louvores, porque eu queria que tudo fosse perfeitinho, eu queria que tudo, sabe, se desenvolvesse, que tudo, que eu chegasse lá, já pegasse o passaporte, tchau, né, fizesse as entrevistas e tchau. Assim, teve muitas bênçãos, as entrevistas que a gente fez, a primeira já foi liberado, então a mais difícil eu acho que é essa, tem gente que não passa de primeira. Então a primeira entrevista, que é o primeiro passo, a gente conseguiu uma conquista. Mas aí depois veio as lutas e aí eu ainda não tava com passaporte, muita coisa assim que eu não tinha visto antes, certos detalhes, e eu tinha organizado tudo, sabe? Eu tinha anotado tudo eu tinha feito online. Mas quando a gente foi lá pra resolver as coisas, né, o primeiro passo, que foi a entrevista, tranquilo. Mas aí depois, no segundo, que era pra ir lá pra pegar o passaporte, tudo, eu lembro que teve dificuldades. Eu só não lembro, assim, o que que era. Eu acho que era a questão de liberar pra dar o passaporte pra gente, ou então de, enfim. Eu só sei que tive que resolver outras coisas online, teve que estender hotel, teve muita coisa assim. O gasto que meus pais deviam, acho que anotaram, né, quanto iria gastar, acabou sendo mais. Mas graças a Deus deu tudo certo, sabe? E eu lembro disso, que minha mãe não podia me ajudar sobre isso, meu pai não podia me ajudar, não tinha outra pessoa para poder, eu não conhecia, né? A gente não conhecia ninguém da cidade que a gente foi para pegar o passaporte, né? Ninguém de família, nem amizade, nada. Então, a única pessoa que podia me ajudar naquele momento, na hora de que as coisas não estavam, sabe, resolvendo, que eu não estava conseguindo o que eu queria, né, resolver o que eu queria, a oração foi o que me ajudou. E aí, incrível, porque não é só a oração, o louvor também é uma arma, né? E aí eu usei tudo e fui pro banheiro, sabe? Porque assim, não tinha como eu ir pro meu quarto. Eu tava dividindo a cama com minha mãe. A gente tava dormindo praticamente na mesma cama, eu acho. Não sei se tinha duas camas, não lembro. Mas a gente tava no mesmo quarto. Então eu fui pro banheiro, sabe? Era o único local que eu tinha de ficar sozinha mesmo. De rasgar o coração, de chorar também. Lembro de ter chorado tomando banho, sabe? Mas estando agora aqui nos Estados Unidos, eu vejo assim que, graças a Deus, tudo isso é Deus, sabe? Hoje é só lembrança, não sinto mais assim. É, hoje é só alegria, lembrando do que eu consegui, eu conquistei, mas não por meu mérito, eu não tenho mérito nenhum. Deus que foi lá e resolveu o pepino e ajeitou tudo. Eu lembro que eu saí de lá com meu passaporte em mão. Minha mãe preferiu. Eu lembro assim que minha mãe falou: não, coloca o passaporte pra ir pra casa. Mas eu queria tanto, aí eu coloquei. Como ela pediu isso, né? E eu sempre
tenho essa vontade de honrar a palavra dos meus pais, mas também eu coloco em meu lugar, eu também coloco assim, não, mas o que a Ana Maria quer? E aí eu queria pegar o passaporte e levar comigo até, sabe, viajar comigo. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei a minha opção de pegar o passaporte na hora e minha mãe, eu coloquei a opção, porque tudo quem resolveu online fui eu. Então, e eu coloquei o passaporte de minha mãe como ela queria, pra ir pra casa. Então, quando ela chegou em casa, ainda não tinha chegado. E a gente ainda ficou com aquele medo, né? Ai, se não vir e tal, e se acontecer algum problema, você vai perder o passaporte, enfim. Mas enfim, acabou, o dela demorou um pouquinho, mas chegou em casa também. Outra vitória, né? Só que é isso que eu queria falar pra vocês. Esse é o testemunho que eu tenho, assim, de forma, uma coisa grande, sabe? Sobre a oração. E a mesma coisa serve pra você. A oração pode mudar a nossa vida, a oração pode mudar o nosso destino, a oração pode abrir portas. E foi isso que eu vi, que tem momentos que, se não for Deus, não tem ninguém mais que pode ajudar. Se não for Deus abençoando, não tem outra pessoa, sabe? Vai ter certos momentos que é assim. Claro que a gente precisa de suporte de outras pessoas, ajuda, né? Eu vou com meu esposo em uma igreja americana e a gente é fortalecido lá, né? Tem horas que vem desânimo, vem cansaço, vem muitas coisas, né? Muitos questionamentos de até meu esposo que já tem anos, sabe? Uma vez, por conta do trabalho, dificuldades e tal, ele mesmo falou pra mim, bora morar em outro país. Meu esposo pensou isso. Aí eu falei, tá, mas em qual? E aí eu lembro que na época ele tava na dúvida, assim, ele queria muito, não sei por que ele falou Espanha, né? Mas acho que é por conta da cultura dele, né? Assim, né? Ele tem pais venezuelanos, ele nasceu na Venezuela. Então, mas ele tem mais tempo aqui do que na Venezuela. Tem muito mais tempo aqui do que na Venezuela. Só que ele já tava, imagine, ele tem anos aqui nos Estados Unidos e veio esse sentimento. Mas no meu coração eu prefiro os Estados Unidos do que ir pra Espanha. Espanha só se for viagem, só se for assim, oi, tchau. Mas casamento é isso, é a dois, sabe? Mesmo que eu tenha essa vontade, meu esposo. O que meu esposo também quer é válido, porque somos dois. Então, eu fui orar e graças a Deus. Outra benção, né? Também, graças a Deus, a gente nem pisou o pé na Espanha, nem teve isso de viajar, né? Graças a Deus ele nem fala mais sobre isso. Isso foi tão rápido, acho que questão de uma semana. Ele nem pesquisou assim, visto e tudo, porque é muitas questões, né? Mas por ter surgido no coração dele isso, já é um passo, é o primeiro passo, né? Quando surge uma vontade em nosso coração, é o primeiro passo pra gente dar os outros passos. E aí, essa é outra, né? Eu não tava nem pensando sobre isso de falar, mas é outra bênção também que eu vejo de ele já nem fala sobre isso, de morar em outro país e tal. E é isso, sabe, gente? A gente tem que entender assim também. O meu testemunho, né? Por exemplo, os 3 meses orando pelo meu esposo. Jesus, já desgasta, né? Tem um tempo quando vai. O livro de Stone me ajudou muito. Ai, eu vou fazer os 30 dias. Nesses 30 dias, nem que seja o penúltimo dia vai acontecer, porque tinha o livro, sabe? O livro me dava fé. Mas depois que passou, e agora? Sabe? Depois que passou e nada de emprego, nada de ter encontrado e tal. E incrível por conta de que a oração é isso.
A gente não sabe quando vai vir, mas a gente tem que ter essa expectativa, a gente tem que ter essa fé que vai vir, porque estamos orando. E a gente não pode parar de orar, tem que ser constante. E uma hora ou outra a porta vai se abrir. E outra coisa que eu não sabia e aprendi aqui, né, que eu vi muito testemunhos ou pessoas também, né, cristãos daqui, e vídeos também, né, de americanos, da gente usar a Bíblia. Outra coisa é usar a Bíblia. E como eu falei do livro de Stone, tinha muitos versículos da Bíblia. E também a parte de usar os versículos para declarar. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então, o que está lá na palavra vai cumprir. Então, se você tem fé, a porta vai se abrir. Se você ora, a porta vai se abrir. E que seja só o começo, né? Assim, de testemunhos do meu canal. Eu às vezes oro, sabe? Não é sempre, mas eu às vezes oro pelo meu canal aqui no YouTube, sobre as pessoas que me seguem. Eu não sei os nomes, eu não sei. Mas se você coloca os comentários, fica até mais fácil para eu orar, sabe? Para eu orar pela sua vida. Mas eu já oro pela a quantidade e tudo, e eu oro, Senhor, abençoa os 44 que me seguem, tudo no meu canal. E claro, porque eu tenho esse carinho por vocês que me seguem, por conta de que eu até agora não desisti do YouTube por conta de vocês, dos 44, sabe? E minha esperança é que sim, que aumente, sabe? Que cresça. E espero que esse vídeo abençoe a vida de vocês. Espero que esse vídeo toque a vida de vocês e transforme, sabe, a sua vida e te ajude no que você está precisando agora, né? Que a oração te ajude. Então, já que eu falei de oração, eu vou terminar esse vídeo com uma pequena oração pra gente. Antes de... Nossa, eu falei 22, né? Vou só... Viu, gente? Beber água. Ai, muitos vídeos já falei isso, né? Que se as pessoas que acompanham... Só pra minha garganta não ficar ruim. Senhor, obrigada por cada pessoa aqui do canal. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigada, Jesus, pelo teu amor por nós. E, Senhor, abençoa cada pessoa que vai ver esse vídeo. Abençoa o meu canal, Senhor. Abençoa a vida de cada pessoa que está me seguindo. E nos livra, Senhor, de todo mal, de todo ataque do inimigo. Que toda seta do inimigo caia por terra. Que não prevaleça em nossas vidas. Que não aconteça nada em nossas vidas. Que a tua proteção sempre esteja sobre nós. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Então, gente, eu vou ficar por aqui. Espero que esse vídeo abençoe a sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima.